Situação complicada para quase ex-deputada federal Carla Zambelli, que foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Ela mal chegou à Europa, mal chegou à Itália, onde ela pretende se estabelecer após fuga do Brasil, e os parlamentares da Itália já querem a deportação dela. É isso mesmo, pessoal. Deputados da Itália querem a deportação de Carla Zambelli. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Um dos deputados que veio a público falar foi o deputado Ângelo Bonelli, que é integrante da Aliança, ou seja, tem uma aliança de parlamentares, alianças verdes e esquerda, solicitou ao governo italiano informações sobre uma cooperação com o Brasil e a Interpol para viabilizar a deportação de Carla Zambelli. Situação complicadíssima, hein, dona Zambelli? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Pois é, pessoal. Ela mal chegou e ainda tem mais um risco que faz a deportação dela ser mais real, que é o risco Robinho. É isso mesmo. O risco Robinho. Isso porque, condenada pelo Supremo Tribunal Federal como ela foi, e ela atualmente está nos Estados Unidos, ela ainda não chegou na Itália. Ela anunciou que pretende buscar o refúgio na Itália, só que já está sendo feita uma série de análises sobre como seria feito então o pedido de extradição da deputada federal Carla Zambelli. E um deles seria o risco Robinho, porque para quem não sabe, Robinho foi condenado em última instância na Itália e foi feito um acordo entre o Brasil e a Itália, porque ele voltou ao Brasil antes da condenação para não ser preso na Itália. Foi feito um acordo para que ele cumprisse a sentença, que foi condenado na Itália, aqui no Brasil, onde permanece preso até hoje. A sentença que saiu em 2022 do país europeu pedia a extradição do jogador. Porém, o Brasil negou o pedido, mas aceitou prendê-lo aqui no Brasil, homologando então a sentença italiana. O que pode acontecer com Carla Zambelli é o que está sendo analisado por inúmeras personalidades jurídicas aqui do Brasil, porque seria um tipo de acordo similar ao que foi feito com Robinho, causando então a extradição de Carla Zambelli ao Brasil, país em que ela é cidadã. Isso ganha força agora também por causa dessa ação dos deputados italianos que já visam barrar a entrada dela na Itália, e caso ela entre, que ela seja deportada de volta ao Brasil, como vocês viram na primeira notícia que eu trouxe aqui. E a situação de Zambelli, pessoal, vai se complicando a cada dia que passa, porque ela vai ficando cada vez mais isolada. A começar por Bolsonaro, que não quer ver ela nem pintada de ouro. É isso mesmo, Bolsonaro, Nicolas estão em silêncio em relação a Carla Zambelli. Ao que a mídia indica nas últimas notícias que tem viralizado nas redes sociais, Bolsonaro está irritado porque Carla Zambelli estaria tentando se utilizar do mesmo discurso de Eduardo Bolsonaro, um discurso de perseguição e coisas do tipo, quando a gente sabe que ambos são covardes. E isso estaria irritando Jair Bolsonaro, que já vinha de uma relação estremecida com Carla Zambelli, que havia dito que Bolsonaro teria abandonado ela, que não teria dado apoio a ela, e Bolsonaro chegou a dizer em entrevista que Carla Zambelli foi a responsável por ele perder a eleição em 2022, conforme vocês veem nesse vídeo agora. Ela tirou o mandato da gente, é isso que ele disse, ó. Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. 5 pontos. Ele disse que ela tirou o mandato dele porque ela perseguiu um homem em São Paulo com uma arma, ameaçando a vida desse homem, então, correndo atrás dele. E Bolsonaro, segundo ele, na analogia dele, esse motivo foi o que fez ele perder as eleições. Não o desgoverno que ele comandou, mas uma ação da Carla Zambelli. Pois é, ele fez isso para queimar ela ainda mais, né? E o que também deixou ele irritado foi a Carla Zambelli ter pedido Pix aos apoiadores bolsonaristas, porque para Bolsonaro só ele pode fazer isso, os gatos podem ajudar, só ele. Mas basicamente isso significa que Zambelli está no bico do corvo, no ditado popular, está no bico do urubu, pode ser deportada se pisar na Itália, coisa que ainda não pisou, está nos Estados Unidos, mas ela não tem visto para permanecer nos Estados Unidos, então ela tem que ir para um país da Europa, que é onde ela tem o passaporte vermelho, porque ela, para quem não sabe, ela tem a dupla cidadania, a cidadania italiana, e seria então o país de destino dela. Mas eu não sei se vai continuar sendo o objetivo final dela após essas últimas notícias. Não sei se vai continuar sendo o objetivo final dela após essas últimas notícias. Chega de frescura, de mimimi. Quem também humilhou Carla Zambelli foi a Daniela Lima, que em rede nacional, no Globo News, ela expôs toda a burrice da parlamentar, que como outros bolsonaristas, insiste em produzir provas contra ela mesma. Olha só, vamos ver na íntegra o que disse a Daniela Lima e dar muita risada. No qual ela repisa várias teorias, várias mentiras mesmo, né? Já comprovadamente falsas, né? Já comprovadamente mentirosas, alegações comprovadamente mentirosas, cometendo a mesma coisa que, assim, é um marco para mim. Eu já vou aqui, Minas, eu vou voltar aqui porque a gente vai conversar com o Joel, todas nós aqui. Vamos juntos ali na 6.
virou uma mania, cara, dos bolsonaristas, produção de prova contra si mesmo. Realmente, eles são muito burros e sempre favorecem a acusação. Assim, a deputada Carla Zambelli, ela é uma figura controversa até dentro do próprio bolsonarismo, assim. Parece que ninguém gosta dela, pessoal. Por isso que a Daniela Lima revela que ela é uma figura controversa até dentro do bolsonarismo. Tanto que o próprio Bolsonaro está irritadíssimo com ela, não vê mais ela como uma aliada. Os próprios filhos de Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira e outros parlamentares também que não saíram em defesa de Carla Zambelli, só uma minoria dentro do bolsonarismo. Por isso que a Daniela Lima diz que ela é uma figura controversa dentro do bolsonarismo. Imagina só você ser uma deputada que lambeu as botas de Jair Bolsonaro durante muito tempo, passou o pano para tudo que ele disse e é simplesmente jogada às traças como Carla Zambelli. Ela foi expurgada por uma parte da base que ela diz pertencer, né, desse grupo que ela diz pertencer. Mas, assim, a situação dela, juridicamente, já é tão ruim, porque tudo dela é flagrante, cara. Tudo dela é flagrante, é impressionante. E detalhe, ela avisou as pessoas que tinha saído, essa aí foi a que ela mandou ontem. Esse aí é o pequeno... Ela pediu o Pix, né? Será que a gente consegue voltar na outra? Porque ela pediu um Pix, né? Vai divulgar o Pix dela aqui, e foi parar, de jeito nenhum. E ela foi parar naquele lugar ali luxuosíssimo. Na Europa, nos Estados Unidos, não dá nem para comprar pelo valor de face onde ela diz estar, porque de fato a deputada tem um problema sério com a verdade, tem um problema sério com os fatos. A Daniela chamou ela de mentirosa, mas não é só a Daniela que enxerga isso. Todos nós enxergamos essa mulher como mentirosa, como uma aproveitadora, né? Porque é isso que ela faz com os bolsonaristas, os idiotas que ainda compram os discursos desse povo. Porque, pessoal, só tendo um QI abaixo de 70 para conseguir acreditar em Jair Bolsonaro, Carla Zambelli e outros bolsonaristas, né? Quem também se lascou agora partindo para outra pessoa que tomou no nariz foi o Silas Malafaia. Silas Malafaia que disse que eleitores do PT, que petistas haviam invadido os prédios dos três poderes e promovido um 8 de janeiro, basicamente comparando aquele protesto que teve por toda a esquerda em Brasília alguns anos atrás com o que aconteceu no 8 de janeiro na tentativa de golpe de Estado. E ele disse que eram associados do PT, que eram ligados ao PT, petistas em geral. Porém, o PT entrou com uma ação para que Malafaia provasse isso ou então fosse condenado na justiça. E adivinhem? Ele foi condenado na justiça, pessoal. Malafaia tomou no nariz. Olha só o que aconteceu com o Silas Malafaia. Teve que vir a público se retratar pelo que fez, pelo que disse. Povo abençoado do Brasil, por ocasião daquela grande manifestação na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro de 2024, eu fiz a seguinte declaração. Que em 2017 o PT invadiu Brasília no quebra-quebra para tentar derrubar o presidente Temer. Eu quero retirar essa palavra, foi uma palavra equivocada. Ai, que bonitinho ele se retratando, né, pessoal? Pena que só por meio da justiça, né? Porque ele ia sustentar isso infinitamente se a justiça não agisse. Não foi o PT, mas a esquerda em geral. Eu estou aqui me retratando conforme o processo 1048190-31.2024.8.26.0100. Tá aí, mais um bolsonarista envergonhado que teve que se retratar com o PT por mentiras contadas. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, curta esse vídeo, compartilhe a informação para nos ajudar, se inscreva no canal se não estiver inscrito, pessoal, e logo mais a gente volta com mais notícias.